Mais uma vez estamos juntos para dar prosseguimento às nossas aulas, às nossas videoaulas. Você que tem acompanhado atentamente, espero que você goste dessa aula também e seja de proveito para você. Na aula de hoje, vamos falar sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento. Nós já vimos em aulas anteriores que a teologia do Antigo Testamento deve ser colocada no plural. Nós falamos de teologias ou das diversas teologias do Antigo Testamento. E essas diversas teologias estão fora do nosso propósito abordar cada uma delas, por isso nós vamos privilegiar a teologia da criação, ver o seu desenvolvimento e como os textos, que eu chamo de criacionais, foram utilizados, cada um com um propósito diverso, formando um conjunto de uma mesma teologia, mas para propósitos e fins diversos. A primeira observação que eu faço é que na história da interpretação de Gênesis, nós quase sempre mesclamos Gênesis 1 com Gênesis 2. Assim, nós falamos que Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, com a sua palavra, disse Deus, haja luz e houve luz e assim por diante. Mas quando chegamos na criação do homem, nós pulamos para o capítulo 2 e dizemos que Deus criou o homem do pó da terra. Isso é uma mistura, uma mescla de histórias que não nos permite distinguir que são duas histórias diferentes, duas narrativas da criação diferentes. E é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. A história da ordenação do mundo, no capítulo 1, como uma narrativa particular, própria, com seu objetivo, e o capítulo 2 como uma outra narrativa da criação, com a sua abordagem própria e as suas características peculiares. Comecemos então com Gênesis 1, de 1 a 2, 4a, que é como nós delimitamos e marcamos o início e o final da primeira narrativa da criação. O foco dessa primeira narrativa é uma ordenação de um caos. A terra, a luz, as trevas, as águas estão todas misturadas. Tudo isso forma um grande caos. E entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há uma distinção muito clara de que a terra era sem forma e vazia. E a obra de Deus, através do poder da sua palavra criadora, vai ordenando esse caos. Inicia com a luz, a criação da luz. Depois, a separação das águas, da terra, da porção seca, do céu. E gradativamente Deus vai criando pelo poder da sua palavra. Cria os animais para povoar terras, céus e mares. Depois cria os grandes luminares e finalmente cria o homem. À sua imagem e semelhança o cria homem e mulher de uma única vez com uma única palavra. E o ápice desta narrativa é o sábado, que Deus descansa e repousa de toda obra que fizesse. Marcadamente, a ameaça à ordem do caos é a água, o tumulto das águas, bem apropriado para o contexto onde nasceu essa teologia, essa narrativa que é a Babilônia, com seus grandes rios, diques e canais. Aquilo tudo ameaça a estabilidade da vida. O trabalho forçado, dias sem noites, luz, trevas sem luz, esse cansaço que se vê, vamos dizer assim, dos trabalhadores sem descanso na Babilônia, estão refletidos dentro desse texto. Portanto, essa primeira obra
da criação, essa primeira narrativa da criação, tem o seu foco pautado quase em um grito das pessoas que estão sob essa pressão, opressão e caos, como um grito libertador de que o Senhor é o Deus que ordena a vida, que oferece descanso, que permite que os que nele creem tenham uma vida menos caótica, ordenada e de descanso. Já a narrativa de Gênesis 2, 4b a 25, que é a segunda história da criação, logo na sequência da primeira, nós temos um panorama totalmente diverso. Primeiramente porque falta água em absoluto. Não tem chuva, há uma brisa, uma garoa, um sereno, um orvalho que rega as plantas, e o Senhor Deus da criação de Gênesis 2, eu coloco que ele está com a mão na massa. Isso é, ele está modelando o homem a partir do solo, um solo fértil. Capítulo 2, verso 19, diz que Deus modelou os animais também do pó da terra, desse solo fértil. O solo fértil produz as árvores e toda a vegetação. Nesta narrativa é o solo fértil, a argila, o barro produtivo que dá origem a toda forma de vida. E a diferenciação da criação do homem no capítulo 1, pela palavra, e da mulher simultaneamente, para o homem modelado no capítulo 2, está no fato bastante significativo de Deus assoprar o seu hálito no ser humano. Depois, no prosseguimento, a solidão do homem leva o Senhor a criar a mulher, num processo totalmente diferente do capítulo 1. A mulher é criada e tomada de um órgão, de uma das costelas do homem. E a compatibilidade, a imagem e semelhança do casal. A mulher é semelhante ao homem e o seu inverso, o seu negativo, o seu positivo, como eu gosto de chamar. E essa história da criação tem um propósito totalmente diferente. Tem o propósito de mostrar que Deus criou tudo bom, criou tudo ordenado, criou tudo numa perspectiva de harmonia. E o capítulo 3, que nós chamamos capítulo da serpente, a serpente destrói essa harmonia. O homem cria inimizade com Deus, com os seus semelhantes, com a sua mulher, cria inimizade com os animais e, por fim, cria inimizade com a terra. Todo aquele aspecto harmônico foi destruído pela serpente. E toda a história a partir de Gênesis 3 vai ser a história dos atos redentores de Deus para restaurar um novo céu, uma nova terra, uma nova criação, como diz o Novo Testamento, através da pessoa de Jesus. Então, essa narrativa mostra a perfeição da criação de Deus, perfeição no sentido de harmonia, e a destruição dessa harmonia original, vamos dizer assim, primordial, que deve ser recuperada. Um outro texto criacional é o Salmo 104. O Salmo 104 é uma beleza. Apesar de não obedecer a uma estrutura narrativa, a um esquema sequencial da criação, o Salmo 104 começa dizendo que Deus está vestido com um manto de luz. Luz é o principal elemento característico da divindade. E pelo decorrer do Salmo 104, nós encontramos as palavras, o verbo criar, que aparece em Gênesis, e o verbo fazer, que aparece em Isaías, por exemplo.
Então, é um salmo que vai narrando de forma poética, de forma bela, a criação de Deus. E o propósito final do Salmo 104, que é o louvor, vai permeado da alegria da criação, de receber de Deus o sustento. Diz que as alimárias do campo, os animais do campo, as flores, a vegetação e o ser humano depende do sopro e do Espírito de Deus. Portanto, o Salmo 104 é uma narrativa poética, musical, da criação de Deus e da preservação de Deus. Ou, como nós chamamos comumente, da providência divina em cuidar da sua criação. E por isso, no culto, o louvor transmitido pela grandeza da criação é expressa no Salmo 104. Outros textos criacionais nós encontramos espalhados aqui e acolá no Antigo Testamento. Jó, capítulos 38 a 40, apresenta uma abordagem da criação. É Deus que toma a palavra nesses capítulos e vai dizendo a Jó questionando certamente Jó, como ele foi criando as coisas e que ninguém estava lá para ver. A pergunta é, você viu isso? Quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Quando eu fazia parir os animais? Quando eu plantava os montes, etc, põe os fundamentos da terra, estendia ao céu. Então essa narrativa, vamos dizer assim, da criação, é posta pelo autor do livro de Jó nos lábios do Senhor. É o Senhor em uma disputa, em uma contenda com Jó, para mostrar que nós, seres humanos, somos nada, infinitamente, absurdamente menores do que o poder criador de Deus. Então nós não temos o direito de entrar em uma disputa com o Senhor e perguntar por que ele fez assim e não fez desse jeito. Pois nós sempre achamos que temos soluções melhores para a criação de Deus. Isto é, consertar o que Deus talvez não tenha feito muito bem. E esse texto usa exatamente elementos criacionais para que possa mostrar a pequenez do ser humano. Entre os textos criacionais do Antigo Testamento, há Isaías 40 a 55, esse bloco, produzido na Babilônia, especialmente os capítulos 44 a 49, que usa uma terminologia própria da criação. Usa o verbo que aparece em Gênesis, bará, criar, e usa o verbo que aparece no Salmo 104, fazer, formar. E este texto é um texto que narra a criação, não apenas do universo, do ser humano, mas do próprio Israel, para mostrar, em uma polêmica contra os deuses babilônicos, que eles não são deuses, que os deuses da Babilônia são obras das mãos humanas, e que o Senhor, Deus de Israel, nosso Deus, defende, polemiza o seu povo e com o seu povo contra os opressores para dar a noção correta de que Ele é o único Deus criador. Deus cria o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, cria o ser humano, cria Israel, cria o bem, cria o mal, e nada do que vemos pode ser atribuído às mãos humanas. Isso é, nada do que vemos na criação. Portanto, nós estamos diante de uma ostensiva polêmica contra os deuses babilônicos, que são, reafirmo, com o texto bíblico, obras humanas, obras de mão humana. Até a sátira é usada. O escultor corta uma árvore,
metade ele faz um Deus e metade ele queima no fogo para fazer a comida. Portanto, o propósito desse texto criacional é uma polêmica contra essa mentalidade. Surpreendentemente, o livro de Provérbios tem o capítulo 8, 22 a 36, que fala da sabedoria que estava com Deus durante a criação. A sabedoria é a companheira de Deus para a sua tarefa criadora. Então, nós temos aqui uma menção muito clara da criação. E, surpreendentemente, o livro de Eclesiastes também está baseado numa teologia da criação. Não aparecem muitos termos, pelo menos não em abundância, no livro de Eclesiastes, mas o pano de fundo é a criação de Deus. Por exemplo, no texto que diz: tudo criou Deus ao seu tempo bom, tudo criou Deus ao seu tempo bom e cada coisa no seu lugar. Então a tarefa humana é descobrir essa organização do universo criado. Ao ser humano cabe a tarefa, se localizar no tempo e no espaço e viver o seu momento. É uma mensagem poderosa, uma mensagem bastante atual para os nossos dias, que diz mais ou menos o seguinte: você deve achar o lugar que Deus tem reservado para você na criação, tanto no tempo como no espaço. A pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então, finalmente, nós concluímos essa aula dizendo que cada texto tem o seu contexto específico, o seu nascedouro, o seu chão, a sua sociedade, o seu tempo e as suas motivações. Por que foram escritos desta forma e não de outras? O que nós concluímos, portanto, é que cada texto, usando elementos da narrativa da criação, ou que eu chamo de teologia da criação, tem o seu propósito, o seu objetivo. Gênesis 1 foi escrito para o propósito, Gênesis 2 foi escrito com outro propósito, Salmo 104, Jó, o Eclesiastes, Isaías, Provérbios, e aqui e acolá no Antigo Testamento há, nos Salmos, sobretudo, fragmentos de textos criacionais que foram espalhados e utilizados e podem ser, nos dias de hoje, como um poderoso argumento de que o Senhor é o Criador. Pense nisso. Estamos tentando salvar o planeta, uma mentalidade ecológica. A teologia da criação não seria a teologia própria para o nosso momento? Pense nisso. Até a próxima.